Olá, nossa aula hoje será sobre tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo apresenta algumas características gerais. Entre elas, nós temos uma grande variedade celular. A característica mais importante que define os tecidos conjuntivos é a presença de grande quantidade de substância intercelular. Esse tecido também ele não suporta o contato com o meio, sendo que as reações que ocorrem nele rapidamente quando ocorre uma lesão, certo? É para justamente fechar esse contato com o meio. Ele é altamente vascularizado. Digamos que seja a segunda característica mais importante desse tecido, uma vez que ele adentra junto aos outros tecidos, levando vasos sanguíneos para nutri-los, especialmente no epitélio, que é um tecido avascular. Sem o conjuntivo, o epitélio praticamente deixa de existir. Apresenta também na sua substância intercelular o líquido intersticial, que é o plasma que sai do sangue, certo? Que adentra o tecido conjuntivo, levando os metabólitos e trazendo os catabólitos. Como todo tecido, ele é formado pelos elementos, e o principal elemento, obviamente, as células. Temos também a substância intercelular, que, como eu falei anteriormente, é a principal característica desse tecido. As células nós temos algumas, como eu falei, a variedade celular. Tá? Então nós temos essas células do conjuntivo. E a substância intercelular, por sua vez, ela tem três porções distintas. Tem uma porção fibrosa, uma porção amorfa e o líquido intersticial. A porção fibrosa é formada por três tipos de fibras que, na verdade, são duas. Tá? Fibras colágenas, reticulares e elásticas, sendo que as fibras reticulares é um tipo de fibra colágena. A substância fundamental amorfa é formada por glicosaminoglicanas, proteoglicanas, glicoproteínas multiadesivas. Então, glicoproteínas proteoglicanas, tá? Também chamada de substância fundamental amorfa. O líquido intersticial, como eu já falei, plasma que sai dos vasos sanguíneos e adentra esse tecido, preenchendo esses espaços. Vamos começar, então, falando sobre as células. Vamos começar pela principal célula do conjuntivo, que é o fibroblasto. Como o próprio nome diz, está relacionado com fibras. Blasto, jovem, e fibras realmente vêm de fibras. Tá? O fibroblasto é uma célula grande, citoplasma rico em prolongamentos, rico também em retículo endoplasmático liso e rugoso. O núcleo dessa célula é um núcleo grande, com cromatina delicada, nucleolo evidente, característica de uma célula que está em intensa atividade. As funções principais do fibroblasto são produzir as fibras, produzir a substância fundamental amorfa e promove a reparação do tecido conjuntivo. É a partir dele que formam-se as cicatrizes. Então, fibras e substância fundamental amorfa estão relacionadas diretamente com o fibroblasto. No decorrer da sua vida jovem, ele produz bastantes fibras. E as fibras de colágeno, coradas em HE, elas são fibras similares ao citoplasma. A coloração é similar ao citoplasma. Então, quando a gente observa essa lâmina ao microscópio corada em HE, você não consegue visualizar o citoplasma distinto. Você vê apenas o núcleo dessa célula entremeados por coloração acidófilas. Tá? Então, no geral, você consegue ver justamente o núcleo dessa célula, tanto em corte longitudinal como transversal. O corte longitudinal demonstra que esse núcleo é alongado. Essa célula é a célula jovem. E ela, depois que ela produz todo aquele material aqui em volta, as fibras, a substância fundamental amorfa, certo? Ela vai entrar em quiescência, tá? E aí nós chamamos essa célula de fibrócito. O fibrócito, ele reduz a sua atividade, reduz as suas organelas citoplasmáticas, os prolongamentos também diminuem e o núcleo agora fica com a cromatina condensada, característica de uma célula que está em pouca atividade. As fibras que ela produziu mantêm-se em volta delas. Se por acaso esta célula morrer, tudo que está em volta dela, tudo que ela produziu será reabsorvido. Portanto, a função desse fibrócito é de manutenção do que foi produzido enquanto ele era um fibroblasto. Tá? Se tiver necessidade, ela pode voltar, certo, a ser um fibroblasto novamente para produzir matriz aqui em volta, especialmente em casos de lesões. Certo? Então, lesionou a região, o fibrócito pode novamente se ativar, formando
certo? Passando assim o fibroblasto, promovendo a reparação do tecido naquele local. Aqui você vê uma fotografia com núcleos de fibroblasto. A coloração aqui não é o HE. Na verdade, a técnica é hematoxilina e eosina, sim. Só que está tão boa que eu nem acreditei, certo? Possivelmente ali foi utilizada a historrizina, certo? E um bom corante muito bem feito. Inclusive você consegue ver o citoplasma do fibroblasto bem basófilo, que é característica de uma célula que está bem ativa com muito retículo endoplasmático rugoso. São erratinha, tá? Certo? Você até consegue ver alguns pontos de citoplasma aqui. Núcleo grande com cromatina delicada. Núcleo com cromatina delicada, nucleolo evidente. Em fases, essas células estão em fases diferentes de produção de substância intercelular. Continuando, macrófago. Macros, grande, fagos, comedor. Então, macrófago é um grande fagocitador. Tá? Nós já falamos sobre ele rapidamente na aula de sangue. Certo? O macrófago, na verdade, ele é a célula madura, oriunda do sangue, que nós chamamos de monócito. Então, ele atravessa o vaso sanguíneo, vai para o conjuntivo e se diferencia em macrófago. As características continuam as mesmas, um citoplasma irregular, um núcleo normalmente em formato de grão de feijão, mas também assume vários formatos, uma cromatina delicada quando está ativo e cromatina condensada quando está parado, esperando alguma atividade. A função principal dessa célula é a fagocitose e a apresentação de antígenos. Apresentação de antígenos, vocês, como eu já falei anteriormente, vocês vão ter esse assunto em imunologia. O macrófago, ele ao aproximar, vamos dizer, de uma bactéria, ele produz os seus pseudópodes, certo? Abarca essa bactéria, forma um fagossoma, lança seus grânulos de lisozima, certo? Grânulos específicos, grânulos inespecíficos, certo? Que tem muitas enzimas líticas e praticamente dissolve esse fagossoma, dissolve a bactéria. Bom, algumas vezes pode ocorrer de que entre uma estrutura no seu corpo muito maior do que uma bactéria. No acidente, por exemplo, você pode cair, ralar, entrar pelos de animal, pedrinhas, certo? Alguns pedaços de plantas. Então, muitas vezes, uma substância muito grande, certo? Maior do que um macrófago, ele não vai dar conta de fagocitar. Um macrófago pode chegar a 20 micrômetros. Um fiapo de cabelo, de um canídeo, de pelo curto, 1 centímetro, 1,5 centímetros, com 1 milímetro de diâmetro, 2, certo? Então, um macrófago não consegue fagocitá-lo, mas eles vão tentar. E tentando, eles se aproximam desse fragmento grande e começam a tentar fagocitá-lo. Na medida que eles tentam fagocitá-lo, os citoplasmas vão se fundindo, certo? Formando uma grande célula gigante multinucleada, certo? Essa célula gigante, sim, consegue destruir e debelar fragmentos grandes maiores do que o macrófago. À medida que essa célula envelhece, certo? Esses núcleos vão se orientando para a periferia, tá? Dessa forma, há um tempo atrás, conhecia-se 2 tipos de células gigantes de corpo estranho. Uma que era chamada de processo específico, com esses núcleos na periferia, e outra com esses núcleos espalhados. Tá? Posteriormente, descobriu-se que esses quando estão com núcleos espalhados, certo? Não organizados, são simplesmente células jovens, e essa aqui é uma célula mais velha. É chamado de processo específico, ou era chamado, porque essas células foram encontradas primeiramente em pessoas que estavam com tuberculose, certo? Ou com hanseníase. Tá? Como são doenças crônicas, essas células tentavam fagocitar esses tubérculos, certo? E ficavam mais velhas, e eram encontradas essas células no tecido dessa forma. Tá? Hoje a gente considera tudo célula gigante de corpo estranho, que na verdade é uma fusão de macrófagos. Bom, algum tempo atrás ainda, conhecia-se várias dessas células com nomes diferentes, certo? Posteriormente, descobriu-se que são as mesmas células, só que em locais diferentes do corpo, com as mesmas funções. Então, no sangue, nós encontramos um monócito que, na verdade, ele é um macrófago, só jovem. Nos tecidos conjuntivos, órgãos linfáticos e medula óssea, ele era já conhecido como macrófago. No fígado, ele era conhecido como célula de Kupper, e continua sendo. No sistema nervoso central e periférico, tinha também uma célula fagocítica, uma célula diferente, micróglia, célula fagocítica.
Na pele, a célula de Langerhans. No linfonodo, a célula dendrítica. No osso, o osteoclasto. No tecido conjuntivo, também a célula gigante de corpo estranho. Todas essas células são macrófagos, certo? Ou fusões de macrófagos, tá? Então, nós agrupamos todas elas num grande sistema chamado sistema mononuclear fagocitário. Embora essa aqui sejam multinucleares, certo? Mas é o sistema mononuclear fagocitário, tá? Então, são todos macrófagos em regiões distintas do corpo, que tinham nomes diferentes. Você pode considerar todas macrófagos e pronto, tá? Mas, como a gente vai falar sobre esses assuntos todos, lá no sistema nervoso a gente vai chamar mesmo macrófago de micróglia. No fígado a gente chama o macrófago de célula de Kupffer, tá? Bom, continuando. Próxima célula, adipócito. O adipócito é uma célula que armazena gordura. Ele armazena tanta gordura que a maioria do seu citoplasma fica tomado pela gordura. E essa gotícula de gordura pressiona o citoplasma, certo? Para a periferia, formando um citoplasma de meia-lua, bem delicado, bem delgado. Obviamente, o núcleo fica pressionado também e fica condensado, tá? Então, essa célula armazena gordura, certo? E essa é a principal função do adipócito. Embora, quando elas se agrupam formando tecido adiposo, elas têm outras funções. O tecido adiposo, ele ajuda a manter a temperatura corporal, certo? Ele se organiza nas palmas das mãos e nas plantas dos pés também para absorver impacto, certo? Os hormônios sexuais femininos organizam e colocam gordura na região das mamas, das coxas, das nádegas, certo? Então, ele tem outras funções, o tecido todo, certo? Mas a célula, na verdade, a função dela é armazenar gordura para uma reserva de energia em caso de necessidade. Mastócito. O mastócito é uma célula oriunda da medula óssea, certo? Que apresenta um núcleo condensado, normalmente esférico ou ovoide, central, e um citoplasma totalmente tomado por grânulos. Esses grânulos, inclusive, mascaram o núcleo. É uma célula que tem uma função similar à do basófilo, tá? No tecido conjuntivo, ela é muito rica em histamina e heparina, esses grânulos, além, obviamente, dos seus componentes químicos quimiotáticos, tá? E nas mucosas, ela apresenta, além da histamina, sulfato de condroitina. A histamina é um vasodilatador, assim como o sulfato de condroitina, o que faz com que os mastócitos das mucosas sejam muito mais eficientes na vasodilatação, tá? São células que são relacionadas com as alergias, pois na sua superfície eles são capazes de manter imunoglobulina E. A imunoglobulina E está relacionada com alergias. Imunoglobulina E ativada promove degranulação de mastócito, que promove a liberação de histamina, heparina e outros quimiotáticos, tá? E com isso o processo de vasodilatação ocorre um edema no local, atraindo inclusive os outros glóbulos brancos para debelar a infecção ou inflamação. Bom, essas células, portanto, estão relacionadas puramente com defesa. Quando coramos ela em azul-bitolidina, esses grânulos ficam lilases. Nós chamamos esse processo de metacromasia, tá? Eu considero essa célula como o dedo duro do tecido conjuntivo. Ela vê o problema e chama todo mundo para o local e avisa, tá? Essa é a função básica dela mesmo. Aqui você vê fotografias, certo, de mastócitos corados com o azul-bitolidina, possivelmente, tá? Você percebe que eles têm tantos grânulos, tão aglomerados, que nem a luz atravessa direito e ficam escuros. Mas nessa região onde está o núcleo, que não fica corado, certo? Então você vê a imagem negativa do núcleo. Você consegue ver os poucos grânulos que ficam de um lado e do outro e percebam que a cor não é azul, é uma cor lilás. Isso é o processo de metacromasia que ocorre nesses grânulos extremamente ácidos dos mastócitos e dos basófilos. Plasmócito. O plasmócito é uma célula grande, oval, um núcleo arredondado, com cromatina condensada do lado interno da carioteca, dando aspecto de uma roda de carro de boi ou um relógio analógico. Normalmente apresenta um ou dois nucleolos, centralizados às vezes não. O citoplasma é completamente tomado por retículo endoplasmático rugoso, rico em ribossomos, e os ribossomos têm afinidade, certo,
pela hematoxilina. Hematoxilina é azul. Então, o citoplasma dessa célula costuma ser bem basófilo. Esse retículo endoplasmático rugoso está extremamente ativo produzindo anticorpos. Essa célula é capaz de produzir milhões de anticorpos por segundo. Obviamente, para isso, ele precisa de ter um retículo endoplasmático, um complexo de Golgi também bem desenvolvido para lançar para fora isso aí. O complexo de Golgi não se corado em HE, então fica uma região clara, certo? Um halo claro, uma imagem negativa desse complexo de Golgi. Você consegue perceber isso em lâminas coradas em HE. Tá? A origem dessa célula foi falada no sangue. Ela, na verdade, é o linfócito B, certo? Que se ativa e se diferencia em plasmócito em célula de memória. Tá? Então, ela tem a origem, certo? Ela é oriunda do linfócito B. A função principal, produção de anticorpos. Tá? Observe aqui alguns plasmócitos, certo? Núcleo com nucleolo, cromatina condensada do lado interno, citoplasma altamente basófilo e o halo claro, certo? O halo claro onde está o complexo de Golgi. Tá? Então, o plasmócito típico está aqui, ó, núcleo excêntrico. Continuando, polimorfos nucleares. Muito morfos formos nucleares núcleos. Na verdade, os polimorfos nucleares, certo, são os eosinófilos, os neutrófilos e os basófilos, que saem dos vasos sanguíneos e vão para o tecido conjuntivo. Quando corado em HE, normalmente os citoplasmas e os grânulos dessas células não são muito bem distintos, mas você consegue visualizar os núcleos de vários formatos. Então, como não se pode, muitas vezes, diferenciar qual dessas células é que você está vendo o núcleo, nós chamamos todas elas de polimorfos nucleares, sendo que o neutrófilo é a principal célula que vai estar no tecido conjuntivo e é a que nós vamos mais ver em formato de polimorfos nucleares. O linfócito também migra para o tecido conjuntivo e ele é bem visível e é bem reconhecido por causa do seu núcleo arredondado com a cromatina bem condensada. Essa célula, certo, nós não chamamos de polimorfos nucleares, mas ela consegue novamente voltar para o sangue, como já falei na aula de sangue, é uma célula que tem uma grande capacidade de recircular. Tá? Sai do tecido conjuntivo para o sangue, do sangue para o tecido conjuntivo e assim vai. Então, polimorfos nucleares são, na verdade, os glóbulos brancos, especialmente os granulócitos. Função, fagocitose, defesa, como nós falamos, as células do eosinófilo relacionado com alergias, basófilo, liberação de grânulos para atrair outras células para a região da infecção, da inflamação. Tá? Bom, vamos terminar essa primeira aula com as células conjuntivas, certo? E a próxima aula nós vamos falar sobre a substância intercelular. Aqui nossas referências, especialmente Junqueira e Carneiro.